Pegue seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito. Um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulher de propósito. Estamos aqui com o nosso cafezinho fresquinho, o nosso pãozinho da vida, que é o pão da palavra de Deus, e a sua presença caminhando juntas rumo ao propósito. E eu tenho certeza que essa palavra é bênção para sua vida. Então fica comigo até o fim, combinado? Eu sou a Andréa Poró, você está no meu canal do YouTube e aqui temos conteúdos constantes. Esse devocional mesmo, ele acontece de segunda a sexta-feira, de 7h45 da manhã, e temos um encontro marcado. Se não conseguir estar aqui de manhã cedo, você pode estar acessando em qualquer horário do seu dia, mas não deixa de receber essa palavra como direção. Então usa indo para o trabalho, no intervalo da faculdade, na hora do almoço, mas receba essa palavra diariamente para a sua vida, combinado? Se inscreve aqui no canal do YouTube, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ativa o sininho para receber nossas atualizações, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas recebam esse conteúdo e sejam edificadas também. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus sobre o fruto do Espírito. Já tivemos alguns vídeos anteriores e já estamos perto do fim. Hoje vamos falar sobre mansidão e amanhã sobre temperança, e aí o fruto do Espírito encerra. Então, se você chegou por aqui agora, quero te incentivar a ir maratonar os vídeos anteriores, porque cada palavra tem sido muito boa para a nossa vida e eu tenho certeza que para a sua vida também. Então, vamos à palavra de Deus? Gálatas 5:22 que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Falar sobre alguém manso, ser alguém que exerce o fruto do Espírito da mansidão, não tem como pensar em um exemplo diferente que não seja Moisés. Moisés foi alguém que a palavra de Deus diz que ele foi o homem mais manso da terra. E imagina só, você ter que lidar com milhões de pessoas que eram escravas no Egito e agora estão no deserto, caminhando para a terra prometida. Liderar essas pessoas, conduzir essas pessoas, saber que você tem uma posição de governo sobre elas, de liderança, que você está conduzindo essas pessoas, logicamente direcionado por Deus, posicionado por Deus, com um chamado vindo do Senhor, mas que você tem que lidar com essas pessoas no meio do deserto para levar para a vida, para levar para a terra prometida. É fácil, mas a palavra de Deus diz que exercendo a liderança que ele tinha, ele era o homem mais manso da terra. Eu acho que antes dele não houve igual, e depois dele só mesmo Jesus. E ele foi alguém que pôde lidar com problemas, dificuldades, adversidades, situações de tensão e até cenários de injustiça com a mansidão. E o que é a mansidão, então? O que a gente vê em Moisés na liderança, no seu chamado, nessa situação aonde ele conseguiu ser o homem mais manso da terra? Ele era alguém que possuía força, mas a força não lhe controlava, estava sob controle. Era alguém que tinha poder, mas o poder não o dominava. Era alguém que tinha posição, mas a posição não falava mais alto do que o autocontrole. Era alguém que sabia se regular. Era alguém que tinha condições de exercer com a sua autoridade, mas ele mantinha sempre o temor e a responsabilidade para com Deus e sabia lidar com as pessoas de maneira pacífica, mansa. Combinado? Deu para entender? O grego antigo fala sobre um cavalo que é domado. Ele é domesticado, ele é selvagem e ele agora é domesticado. Isso significa, ele continua tendo sua força, ele continua tendo sua energia, mas agora ele é domesticado, ou seja, ele é controlado. Ele consegue aprender a agir nas situações certas, sem usar de força para resolver os seus problemas. E a gente deve agir na nossa vida dessa maneira. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E alguém que é cheio do fruto do Espírito é alguém que sabe agir com a mansidão. Sabe que tem que agir com o Espírito. Não vai forçar o marido a fazer aquilo que ela quer e nem o filho. Ela vai agir com sabedoria e mansidão. Ela não vai usar a força que ela tem, o poder que ela tem para dominar as pessoas. Ela vai agir com a mansidão. O que é a mansidão? Controlar aquilo que eu carrego e agir com as pessoas da maneira que Cristo agiria. Então, um exemplo claro é o nosso nível de submissão a Deus. O que é a submissão a Deus? É a capacidade de aceitar a vontade de Deus sem exercer raiva, sem se revoltar, sem fugir do plano de Deus, da orientação de Deus, do caminho que foi proposto pelo Senhor,
Quando eu sou alguém que tem uma mansidão, eu sou submissa a Deus, eu não me revolto, eu não tomo o meu livre-arbítrio como atitudes para desonrar ao Senhor. Eu entendo que o que Ele está fazendo na minha vida, por mais que muitas vezes eu não concorde e eu acho injusto, eu aceito, porque o Senhor está sobre a minha vida. É dominar esse ímpeto de ira, de revolta, né? Ser alguém mansa também fala sobre isso. Fala sobre o contraste com a carne. Ela é a oposta. Arrogância, agressividade, inimizade. Eu preciso ser alguém que anda em oposição ao que o meu corpo quer agir. Então, Moisés, nas situações mais difíceis da sua vida, se tornou alguém manso, porque apesar de poder fazer e agir da maneira que a carne diria que ele tinha autoridade para fazer, ele decidiu agir com a sabedoria que vinha de Deus e com a mansidão, lidando com pessoas de maneira calma, paciente, se autorregulando. Então, que Deus possa nos dar condições de nos autorregular. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Somente a gente que tem os hormônios à flor da pele. É se controlar, ser alguém que tem mansidão, que consegue exercer autoridade, liderança de maneira que glorifica ao Senhor. Combinado? Vamos declarar juntas? Coloca aqui, comenta e declara junto comigo para ativar a nossa fé e transformar a nossa mentalidade. Eu vou exercer a mansidão. Vamos lá? Eu vou exercer a mansidão. Eu vou exercer a mansidão. Isso mesmo. Seja alguém que exerce a mansidão. Não é porque Deus te posicionou em certos lugares que você deve agir pela força. Haja pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6. Lembra? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que aonde Deus te posicionou, você entenda que a mansidão faz parte de uma mulher de propósito, que é cheia do Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito Santo dentro dela. Então, haja não com a força que você tem, haja com a sabedoria que Deus lhe deu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a exercer a mansidão, a sermos alguém que está submissa à tua vontade, a controlar os nossos sentimentos, nossas ações, que o teu Espírito Santo nos ajude a lidar com mansidão. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos um encontro marcado amanhã, não esquece, hein? Então, Deus te abençoe e até lá.